Fundo Arca Grão rendeu abaixo do CDI, perdeu também para o S&P 500 e muitos dizem que sua rentabilidade ficou próxima do negativo. Será que isso é verdade? Pensando nesses dados, se você tivesse investido em qualquer banco digital nos últimos 6 meses, teria uma rentabilidade maior do que o Fundo Arca Grão. Sendo assim, nesse vídeo você irá aprender o que está acontecendo com esse ativo. Eu irei avaliar esse ativo no detalhe, como também você conhecerá os benefícios, as funcionalidades desse tipo de investimento. E claro, irei trazer a minha análise do resultado do investimento, para que você possa tomar decisão se irá aportar nesse ativo ou não, ou até tirar o seu dinheiro. Eu só te peço antes, milênio, você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura, peço para você curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal e claro, apertar o bendito do sininho para que você receba notificações de novos conteúdos de investimentos financeiros aqui no Grupo Milênio. Você já deve saber que a metodologia de investimento do fundo segue o 40-30-20-10, ou seja, 40% em renda fixa, 30% em ações aqui no Brasil, 20% em ativos no exterior e 10% em fundos imobiliários. Vamos começar avaliando a parte de ações. Olhem na tela essa tabela, que apresenta o resultado dos últimos 6 meses do Fundo Arca, focando somente em ações. De primeira vista, eu sei que parece extremamente negativo. Perceba que somente em 2 meses esse ativo deu positivo e não foi tão relevante assim. Mas essa parte do gráfico que está em azul significa o índice Ibovespa, que é o benchmark que os ativos eles acabam procurando. O benchmark é o mínimo desejado quando você investe em ativos de renda variável pensando em ações. Nesse caso, observe que eles estão muito bem correlacionados, muito próximos. Então, não é que o Fundo Arca Grão acabou tomando decisões muito diferentes do mercado e fez com que seus ativos não se valorizassem como deveriam, mas meio que ele acabou seguindo um movimento do próprio mercado, em que no final das contas ele acabou tendo uma rentabilidade negativa, mas um pouco melhor do que o próprio Ibovespa, que é sempre o benchmark. E talvez você não saiba, milênio, mas o Fundo Arca Grão ele não investe diretamente em ações. O fundo é um fundo de fundos, ou seja, ele acaba investindo em fundos de investimentos, os quais esses sim acabam investindo diretamente nas ações. Sendo assim, observe os resultados dos ativos que fazem parte desse portfólio de ações. E vale dizer que vários deles ficaram abaixo do índice Bovespa, mas alguns ganharam até por muito. Não significa que esses que ganharam eles tiveram um pensamento muito fora da caixa, errando em absolutamente tudo. Até porque, para entendermos a rentabilidade, principalmente em ações dos ativos, temos que entender o que passou nesse período de 6 meses. Então, para isso, eu vou apresentar a linha do tempo desses últimos 6 meses, apontando o que aconteceu. Não necessariamente são coisas boas ou ruins, acompanhe comigo. Mas para facilitar, eu só vou chamar a atenção de um item por mês, os demais estarão listados. Em outubro, perceba que foi o segundo turno das eleições. É sempre um mês de oscilação na Bolsa de Valores. Todo mundo sabe disso. A cada 4 anos, sempre quando temos eleições, a Bolsa de Valores ela acaba sendo muito volátil. E em 2022 não seria diferente, até porque foi a eleição mais apertada que tivemos na história do Brasil. Indo agora para novembro, chamando a atenção do fato de ficarmos discutindo um rombo fiscal de 200 bilhões de reais, acima do teto de gasto. Então imagine que você tem a sua renda mensal, você acaba ganhando os seus 5 mil reais por mês, e em um certo instante você resolve gastar 8 mil todo mês. Sendo assim, existe uma grande probabilidade que isso gere um problema a médio, a curto e a longo prazo. Talvez você nem sequer consiga resolver. Isso por mercado financeiro é extremamente delicado. Chegando agora em dezembro, aquela época de Natal, observe que tiveram diversas coisas que aconteceram com relevância. Mas eu vou chamar a atenção em relação ao acordar dos bancos centrais. Os bancos centrais dos Estados Unidos, os bancos centrais da Europa, eles começaram a entender que aumentando a taxa de juros da economia deles de forma bem lenta, isso não iria resolver o problema da inflação em seus respectivos países. O Brasil realmente ele não tem as melhores oportunidades, os melhores empregos ou algo nesse sentido. Porém, uma coisa que nós estamos acostumados é com a inflação. Então, o nosso Banco Central já tem estratégias muito bem definidas que historicamente deram certo em curtos períodos para evitar que a inflação ela se torne maior, criando proporções até de uma hiperinflação. Algo que países como os Estados Unidos, eles acabaram passando quase que 40 anos sem ter uma inflação minimamente relevante
relevante. E quando eu digo relevante para eles, eu estou falando na faixa de 3, 4%. Agora chegamos no ano novo, janeiro, e infelizmente não foi uma época de muitas festas. Os dados negativos que os países vinham apontando, eles só se intensificaram, dando um norte para talvez uma retração financeira muito maior do que era esperado. Além disso, internamente no Brasil, começamos uma briga entre o governo com o Banco Central, algo que não é comum se você observar as grandes potências do mundo, e também acaba gerando um ar meio negativo em relação a como os países enxergam o Brasil. Isso nunca é positivo, há de se convir. E em janeiro também não poderia chamar a atenção desse fato, que isso movimentou bastante o mercado financeiro, não somente de ações, mas também de outros mercados. Eu vou falar ainda sobre isso, que foi a fraude, o rombo da Americanas. Eles apresentaram 40 bilhões que eles esqueceram de lançar de dívidas. E a empresa valia na época de uns 10 bilhões de reais. E não foi que eles esqueceram de lançar na semana anterior ou no mês anterior. Não, eles esqueceram de lançar isso na parte contábil do ano anterior. Isso gerou uma tremenda instabilidade, uma certa dúvida. Será que os outros dados financeiros das outras empresas, eles também estavam corretos? Fevereiro, ainda as consequências desse efeito cascata que a Americanas acabou trazendo. Março, tivemos vários bancos gringos, bancos do exterior, quebrando. E um deles, como você pode perceber na tela, que é o Credit Suisse. Ele é considerado um banco que, caso ele venha quebrar, ele pode gerar um problema sistêmico, ou seja, fazendo com que os outros diversos bancos, principalmente menores, também veio quebrar. O Credit Suisse ele acabou sendo salvaguardado pelo governo da Suíça, onde fez uma negociação com uma grande companhia bancária para que ela comprasse o Credit Suisse a partir de um empréstimo do governo. E os outros dois bancos nos Estados Unidos, eles acabaram sofrendo diversas consequências, quebrando de fato, mas ao menos os clientes deles acabaram ficando salvaguardados pelo governo americano, em que ele iria garantir o repasse do dinheiro depositado que as pessoas tinham. Também nesse período foi apresentada uma proposta para uma possível proposta do arcabouço fiscal. O mercado financeiro inicialmente achou não tão bem negativo e no final das contas acabou entendendo como um ponto que a médio e a longo prazo não iria dar certo, porque seria necessário que o Brasil crescesse sempre, e talvez isso não venha acontecer. Agora chegamos no milênio no real estate, ou seja, os fundos imobiliários. Só te peço antes para você comentar aqui embaixo. O que você acha do fundo Arcagrão sem eu terminar a análise? Já se comprometa agora. Observe na tela o desempenho do investimento financeiro na parte de fundos imobiliários e compreenda que basicamente ele deu negativo todos os meses. Esse com certeza foi o que mais chamou a atenção dos gestores da Grão, não somente por dar negativo, mas também porque a oscilação foi muito mais alta do que é comum acontecer com fundos imobiliários. As ações sempre oscilam bastante, isso é normal, já estamos acostumados. Os fundos imobiliários, teoricamente, eles têm uma variação um pouco menor, mas não foi isso que observamos na prática, onde ele teve tão quanto negativo do que as próprias ações. Quando se faz o comparativo com o IFIX, que é um índice que ele tem o desempenho médio de mais ou menos uns 111 ativos fundos imobiliários que temos negociados no Brasil, ele acaba ganhando levemente. Igualmente também nas ações. Ainda deu negativo, porém menos negativo do que o IFIX. E talvez você esteja se perguntando por que investir em fundos imobiliários se você não receberá dividendos. Compreenda que a metodologia Arcagrão foi criada pelo Thiago Nigro, dono do Grupo Primo, que é dono da gestora Grão. Por consequência, tal gestora está utilizando essa mesma metodologia que o Primo utiliza nos seus investimentos para também utilizar no fundo Arca. Além do mais, esse investimento é um fundo de previdência privada, então é um fundo de longo prazo. Quando você avalia no curto prazo, existem grandes oscilações, principalmente em ativos de renda variável, mas no longo prazo a tendência é que eles venham se valorizar, você escolhendo bons ativos ao longo do tempo. Outro detalhe é que por ser um ativo de longuíssimo prazo, você, a depender da tabela que você for utilizar quando o investimento, ou tabela regressiva ou progressiva, você poderá pagar o menor imposto de renda que existe no mercado. Perceba a tabela regressiva agora exposta. Você pagaria 10%. E você pode investir por diversas corretoras e bancos, conforme essa imagem, ou até pelo próprio aplicativo da Grão. Investimentos acessíveis.
porque na maioria desses bancos e corretoras você começa investindo a partir de R$100 somente. Só que agora vamos falar em relação ao C do Arca, que é o caixa, renda fixa. Talvez você já esteja mais acostumado com esse tipo de investimento. E aqui, com certeza, o fundo ele vai ter que passar algum tipo de satisfação para o cliente, principalmente a maioria dos clientes que acabam não acompanhando muito bem o mercado financeiro ou não tem um certo conhecimento para poder analisar certos movimentos do mercado. Isso porque, observe na tela, que o fundo Arcagrão ele acabou perdendo por muito para o CDI. Então, se você pegasse o seu dinheiro, você colocasse num banco digital qualquer, que eu tenho certeza que no mínimo vai render 100% do CDI, com a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, você teria uma rentabilidade maior nesse período, apenas pensando no portfólio de renda fixa, não é no investimento como um todo, do que a parte de renda fixa do Arcagrão, que rendeu 75% do CDI nesse mesmo período. E olha que interessante, os fundos de investimento dentro do portfólio de renda fixa, nenhum deles acabou batendo 100% do CDI, onde um deles acabou batendo abaixo de 50% do CDI. Eu só venho lembrar que isso não quer dizer que o fundo que obteve 49% do CDI, ele não presta. E eu vou te explicar o porquê. Tal problema foi muito originado devido à questão ainda da Americanas. Isso acabou impactando todo o mercado, não somente de renda variável, mas também de renda fixa. Preste atenção no gráfico que o fundo Arcagrão ele começa a deslocar do CDI ali por volta de janeiro, que foi exatamente no mesmo período que houve o rombo da Americanas. Tem uma forma de investimento que se chama crédito privado, e também pode ser por meio de renda fixa. E esse crédito privado, quando existe um momento de instabilidade, de receio do mercado, ele acaba aumentando as suas taxas, porque ele sabe que as pessoas querem vender a qualquer custo os seus ativos e ele acaba aceitando comprar somente se as pessoas aumentarem a rentabilidade que vão receber. Eu quero receber CDI por cento mais 2%. Como o mercado está em crise, eu quero receber o CDI mais 3%, 3,5%. Quando as taxas aumentam, o preço dos ativos eles caem. Isso é a marcação mercado. Isso é normal, acontece todo tipo de negociação. Perceba que ao longo dos outros meses, essa descorrelação entre o CDI com a parte de renda fixa do Arca, ele acabou se aproximando mais. A tendência é que já no curto prazo isso se regularize, caso não ocorra outro problema pontual da mesma magnitude que existiu na Americanas. Aliás, só como curiosidade, nunca teve na história do Brasil alguma varejista tamanho da Americanas que pediu recuperação judicial RJ e acabou conseguiram cumprir com suas demandas. Talvez a Americanas seja uma exceção somente pelos donos da empresa, que são das pessoas mais bilionárias no Brasil. Agora chegamos nos ativos internacionais. O fundo Arca ele acabou ganhando do S&P 500, que é um índice que acaba refletindo o resultado médio das 500 maiores empresas da Bolsa de Valores americana, e a gestora Grão ela acabou optando por não investir diretamente nas empresas nos Estados Unidos, e sim por um ETF. Fazendo dessa maneira, ele acaba de forma indireta investindo nas maiores empresas que temos nos Estados Unidos. Com certeza você conhece e usufrui produtos, se não de todas, da maioria delas. E que o patrimônio dessas empresas, em sua maioria, sempre ficam dolarizadas. O dólar, que já tem quase 300 anos de existência, versus o real, que tem aproximadamente 30 anos de existência, mas já se desvalorizou quase que 85%. R$100 em 1994, hoje em dia equivale a mais ou menos R$15. Isso porque foi a moeda que mais deu certo no Brasil até então. Nesse caso, o milênio, será que vale a pena eu deixar meu dinheiro no fundo Arcagrão ou até fazer um investimento? Perceba esse levantamento feito pela gestora Grão, onde ela percebeu que nesses 11 países a metodologia Arca acabou batendo, ou seja, ganhando não somente da inflação, ficando com o resultado acima, bem como com o resultado acima da taxa livre de risco nos últimos 10 anos. Nesse caso, estamos olhando agora para o passado. O passado traz uma boa tendência que no longo prazo, ou longuíssimo prazo, que é um tipo de investimento de previdência privada, o resultado também será positivo, mas avaliando no agora. Até porque fazer previsão de investimentos financeiros é a coisa mais complexa que existe. As coisas podem se moldar
de acordo com a sua previsão e não necessariamente porque elas já iriam acontecer. Agora, olhe o resultado consolidado e também mensalmente do fundo Arca versus os índices nas mesmas proporções de sua metodologia. No final das contas, o fundo Arca Grão vem tendo uma rentabilidade muito baixa, muito próximo do 0%, e ele acaba perdendo até para os índices. A gestora acabou chamando a atenção que nesses últimos 6 meses acabaram tendo diversos fatos que acabam sim levando a uma desvalorização dos ativos. Com isso, eles terem esse resultado de acordo com a gestora é um ponto positivo, de acordo ao todo cenário que passamos nesses últimos tempos. Também com a comparação em relação a outros fundos de previdência que tiveram seus resultados negativos até, não sendo o caso do fundo Arca, e pensando numa perspectiva de mercado em relação ao IFIX, e em relação também ao Ibovespa. Como você pode perceber na tela, esse gráfico é um pouco complexo de analisar, eu tenho certeza. Mas perceba que o CDI, que o fundo Arca acaba perdendo, como também o S&P 500, que são os ativos no estrangeiro, eles no final do período estão acima da linha verde, ou seja, eles obtiveram resultados melhores acumulados. A linha laranja, que é o CDI, claramente, é uma linha constante. O grande detalhe é a gente perceber que o fundo Arca, em certos instantes, ele acabou ficando até acima do CDI, muito colado. E no período de janeiro, devido àquele problema na Americanas, acabou se desvalorizando bastante, decorrente não somente dos ativos de renda fixa, mas também de renda variável. No final das contas, Millennium, você tem que entender que esse investimento, ele não tem que ser analisado necessariamente em 6 meses. Eu, quando invisto em um fundo, eu sempre quero ver no mínimo 3 anos, mas de preferência 5 anos. Algo impossível, porque o fundo ainda não tem esse tempo. Quando pegamos a metodologia da Arca e percebemos o que aconteceu no passado, os resultados foram favoráveis. Pensando dessa forma, tendo bons gestores por trás, eles seguindo muito próximo da metodologia inicial, existe uma probabilidade de no longo prazo, que é um investimento de previdência privada para você se aposentar ou algo muito similar a isso, você venha colher bons frutos. Eu ainda acredito nesse tipo de investimento, até pelos próprios benefícios que tem uma previdência privada, menor alíquota de impostos, você consegue talvez diminuir a sua renda tributável no ano, isso é muito interessante, além de vários outros detalhes. Então por isso, Millennium, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, onde eu falo sobre 5 dúvidas do fundo Arca. E se a gestora, a seguradora do Arca Grão falir, o que acontece? Entre várias outras dúvidas que eu tenho certeza que você tem, por isso eu recomendo que você assista. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.